governo confia em Pacheco e STF para manter veto ao calendário de emendas aprovado pelo Congresso. Por Eduardo Guer. Com parlamentares desmobilizados na ressaca do Ano Novo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva impôs um novo freio ao avanço do Congresso sobre o orçamento, ao vetar nesta segunda-feira, 02, primeiro dia útil do ano, o calendário de execução de emendas parlamentares. A medida era esperada em Brasília, mas alimenta a rota de colisão entre Executivo e Legislativo. Ainda assim, o Palácio do Planalto, sem maioria no Congresso, conta com as pontes firmadas junto ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD-MG, e ao Supremo Tribunal Federal, STF, para manter o seu controle na execução de emendas neste ano eleitoral. Ao analisar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, Lula vetou a obrigação de o governo reservar dinheiro para as chamadas emendas impositivas em até 30 dias após a divulgação das propostas. Também discordou da obrigação de o governo pagar as emendas na modalidade fundo a fundo, entre a União e entes federados, nas áreas de saúde e assistência social até 30 de junho. A argumentação é que esses pontos são prerrogativas do Executivo. Estamos em regime presidencialista. É impróprio o parlamento determinar quando os recursos devem ser pagos, isso ofende a Constituição. O parlamento haverá de entender que isso não é adequado ao sistema de governo vigente no Brasil. Vamos dialogar ao máximo com o parlamento para a manutenção desses vetos, disse à coluna o líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, sem partido AP. Deputados e senadores derrubaram, no apagar das luzes do ano passado, os vetos de Lula à desoneração da folha de pagamento e ao marco temporal. No primeiro caso, o governo recorreu a uma medida provisória, MP, para alterar a lei mantida com a derrubada do veto, deflagrando uma pressão de senadores sobre o Pacheco para recusar a manobra. Já o veto ao marco temporal foi levado ao Supremo. A aliança de Lula com a cúpula do Judiciário ganhará um novo pilar em fevereiro, quando o ministro da Justiça, Flávio Dino, tomar posse na Suprema Corte. No caso de Pacheco, o presidente do Congresso tenta se equilibrar entre os interesses dos colegas senadores para emplacar Davi Alcolumbre, União AP, como seu sucessor em 2025, ao mesmo tempo em que deseja o apoio de Lula e do PT para disputar o governo de Minas Gerais em 2026. Randolph evita antecipar se o governo vai ao STF caso os vetos à LDO sejam derrubados em uma sessão do Congresso, que precisaria ser agendada por Pacheco. Cada dia com sua agonia. Antes de qualquer debate jurídico, vamos procurar convencer o Legislativo da impropriedade do calendário de emendas. Temos tempo para amadurecer o assunto com o Parlamento, e o presidente Pacheco vai ter essa compreensão, declarou. O deputado Carlos Zarattini, PTSP, vice-líder do governo no Congresso, diz que os vetos já eram esperados na oposição. Alguns pontos da LDO buscavam dar certa impositividade para o orçamento, como o cronograma de emendas. Tínhamos interesse em aprovar o orçamento e não iríamos criar obstáculo para a votação, mas sempre deixamos claro que não havia acordo, disse a coluna. Para Zarattini, um dos articuladores do Planalto na Comissão Mista de Orçamento, CMO, é legítimo que quem é a favor de mais impositividade no orçamento busque derrubar os vetos de Lula à LDO, mas tem coisas ali que são inconstitucionais. A execução do orçamento dizer quando liberar ou empenhar emendas cabe ao Poder Executivo, não ao Legislativo. O governo vai lutar para não derrubar o veto. E mesmo que derrube, o governo ainda tem a possibilidade de ir ao Supremo, acrescentou o deputado. O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, deputado Danilo Forte, União C, defendeu mais impositividade nas emendas para não deixá-las reféns de negociações políticas, especialmente porque o dinheiro reservado a deputados e senadores não poderá ser empenhado entre julho e novembro por conta das eleições municipais. Carlos Zarattini nega uma afronta de Lula aos parlamentares e afirma que ainda tem muita água para rolar nessa discussão dos vetos à LDO. O governo tem o maior interesse de fazer os empenhos antes da eleição, o que não pode é colocar na lei uma obrigação que é inconstitucional.
Eventualmente, podemos ter problemas de arrecadação, uma outra questão que exija gastos adicionais. O governo não pode aceitar uma obrigação inconstitucional.